Como realmente foi o governo Lula do canal Jovens de Negócios? Bora lá. Eu tô prestes a te falar como que Lula encontrou o Brasil ao assumir o poder em 2003. E como ele deixou o Brasil no final de 2010. Mas antes a gente vai voltar no tempo. Em 1839, o jovem Hippolyte Taine se perguntava quem votar nas eleições. Vai voltar pra 1839 pra explicar o Lula. Mas ele se deu conta que não entendia muito sobre quais propostas eram boas ou ruins para o futuro da França. Então, Hippolyte se absteve de votar e começou a estudar o seu próprio país. Ele decidiu buscar conhecimento antes de emitir juízos de valor sobre qualquer assunto, principalmente política e economia. Detalhe, eu estudo política e economia há anos e hoje em dia, com 24 anos, foi a primeira vez que eu votei. Eu não tinha votado até então, não me sentia apto, mas agora eu me sinto. Não tanto assim, mas o suficiente pra votar. A questão dessa história é que a gente precisa ser humilde ao falar de política, ao invés de discutir com todo mundo como se a gente fosse dono da verdade. Porque sempre dá pra aprender mais e tentar enxergar o mundo por outra perspectiva. Então vamos fazer um combinado aqui. Se você acha que, por acaso, não tem maturidade o suficiente pra estudar de forma aberta e racional sobre qualquer assunto, talvez considere não assistir esse vídeo. Dito isso... Tchau, eu não tenho maturidade. Tchau, jovens de negócios. Mentira. Como foi a economia de Luiz Inácio Lula da Silva? Esse foi o Brasil que Lula assumiu ao chegar. Ó, o Lula começou abrindo as pernas pros liberais. Abriu o olho, esquerdistas que defendem o Lula. Ele abriu as pernas pros liberais. Acho que ele vai mostrar isso aqui, né? PIB de 1,48 trilhão, com média de crescimento de 2,4% ao ano. O PIB per capita corrigido pela inflação do dólar em R$ 8.292. Tá, isso aqui é o Brasil que o Lula assumiu. Todos esses são os dados, daí ele vai comparar agora com o Brasil que o Lula deixou. Entendi. Uma comparação meio fria, tem que cuidar pra não se iludir com esses números, mas vamos lá. A inflação estava em 12,5% ao ano, a dívida pública representava 75% do PIB, o dólar na época valia R$ 3,50, a taxa de desemprego estava em 11,7% e a carga tributária representava 32,13% do PIB. E por último, além disso, 26,7% da população estava em condições de pobreza. E aí, 8 anos se passaram e esse é o Brasil depois de 2 mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva. O PIB cresceu para 3,88 trilhões de reais, com crescimento médio de 4% ao ano. O PIB per capita, corrigido pela variação do dólar, foi para R$ 19.800. A inflação desceu para 5,91% e a dívida pública caiu para 62% do PIB. O dólar caiu ainda mais, chegando a R$ 1,65. Parece inacreditável, né? Como que a gente conseguiu isso tudo com um governo de esquerda? Pra você ver a situação, né? O desemprego também caiu e foi para 6,74%. A carga tributária passou a representar 32,5% do PIB e 13,57% da população brasileira somente se encontrava em condições de pobreza. Sim, praticamente tudo parece ter melhorado nos 2 mandatos do governo Lula. Só que isso não aconteceu só no Brasil. Dados do Fundo Monetário... Foi por causa dele ou apesar dele? Aqui provavelmente ele vai começar a falar do boom das commodities, algo que elevou os PIBs de todos os países emergentes exportadores de commodity, principalmente os aqui da América do Sul. A gente começou a exportar muito para a China, para outros países, para outras indústrias e deu uma elevada no PIB de geral. Mas eu espero que ele também fale das coisas positivas que o Lula fez pra surfar nessa situação. Claro, ele fez muita cagada, ele incentivou o consumo, mas ele também colocou uma equipe conservadora, economicamente falando, no Ministério da Economia, que era o Ministério da Fazenda na época, e no Banco Central. Então ele sinalizou pro mercado que ele não ia esquerdar tanto assim. Internacional mostram que a pobreza foi reduzida de 27% para 12% em toda a América Latina. No início dos anos 2000, os PIBs da Colômbia, do México, da Venezuela e do Peru, entre outros países da América Latina, todos começaram a crescer incrivelmente. E também
a partir de 2014, todos começaram a cair. O que tinha em comum em todos esses países latino-americanos que permitiu esse crescimento de maneira tão simultânea de 2000 a 2014 e depois essa queda generalizada a partir disso? Vale duas hipóteses. Primeira, cada governo de cada país foi igualmente competente a ponto de conseguirem gerar esse crescimento econômico. E, além disso, cada um deles deixou de ser competente em exatamente o mesmo tempo que o outro para passar a cair nesse mesmo momento. Hipótese 2, esse crescimento não tem nada a ver com nenhum desses governos, mas com outra coisa que aconteceu em comum a eles. Bom, se a gente considerar que o Brasil cresceu apesar do governo Lula e não por causa dele. Deixa eu me sentar aqui também. A hipótese 2 com certeza é a correta, e o ponto comum entre os países foi o boom das commodities, que aconteceu coincidentemente durante o governo do Lula. A hipótese 1 é... Cara, eu já analisei os gráficos do boom das commodities e o preço delas começa a subir absurdamente no mês em que o Lula assume. O cara nasceu com a bunda pra lua. Bolsonaro pegou pandemia, Lula pegou boom das commodities. E além disso, tem outra hipótese muito relevante que eu não vejo a galera falar aqui no Brasil, que é o dólar e a guerra do Iraque. Os Estados Unidos se envolveu numa guerra bem no começo do mandato do Lula, que fez com que desvalorizasse o dólar e toda a nossa economia se aproveitasse disso, porque muitas coisas são precificadas em dólar. Porque tanto a Colômbia, que tinha um governo de direita, quanto a Venezuela bolivariana de Hugo Chávez, tudo isso cresceu junto. O que mostra que o crescimento econômico brasileiro que aconteceu nesse mesmo período não teve nada a ver com quem era o governante dos países sul-americanos. Besteira! Você está sendo extremamente enviesado em desconsiderar tudo que o Lula fez e atribuir esse crescimento a um único evento. O Lula, muito mais que um presidente, é um articulador de políticas internacionais. E o maior poder de influência dele está aqui, na América Latina. Então, com certeza, todos esses outros países que cresceram nesse período só cresceram porque seguiram o quê? Os exemplos e conselhos do Lula. E mais, você não pode desconsiderar programas como o Bolsa Família, como o ProUni, além dos efeitos desses programas na política que inflou as universidades e criou dívida estudantil, mas ok, formou muita gente. Internacional, que promoveu uma maior integração da América do Sul por meio da expansão do Mercosul. Entendeu? Ei, gente, Vamos nos unir com os países comunistas da América do Sul. Puta ideia foda. Vamos construir uma usina pra cada um. Vamos começar a dividir a riqueza brasileira com os países comunistas à nossa volta. Eu acho justo. Eu vou de Lula. Eu vou fazer aquele negócio de ficar fingindo que eu tô conversando comigo mesmo pra fazer um ponto. Agora você vai, irmão. Tá, beleza. Mas se a gente for fazer isso, vamos fazer de forma civilizada, beleza? Ó, e eu vou deixar vocês dois elencarem os seus pontos, mas antes... Podemos começar. Bom, mas essa é fácil. O período entre 2001 e 2014 foi marcado por rápido crescimento na demanda por commodities na China e na Índia. E essa alta na demanda, provocada por nada menos que as duas maiores populações do mundo, pressionou os preços das matérias-primas para cima e favoreceu a balança comercial dos países que se sustentaram da exportação de commodities, como, justamente, os países da América Latina. Se você pegar o gráfico da relação entre a oferta e demanda por minério de ferro, por exemplo, vai ver que ele vem de uma estabilidade desde 1990 e 13 anos depois, exatamente no ano em que o Lula entra no poder, a demanda por ferro começa a subir fortemente. Você pode ver o mesmo acontecendo com as commodities agrícolas e o movimento é também idêntico ao comportamento de alta e queda entre os países latino-americanos entre o período de 2000 a 2014. O resultado desse ciclo de alta na economia dos países sul-americanos se reflete em todas as outras métricas. O crescente setor de commodities do país atrai mão de obra, o que eleva os salários e diminui a taxa de desemprego, o que, consequentemente, diminui a pobreza do país. Como a maioria dos empregos gerados são de baixa qualificação... Então tem um fenômeno econômico mundial que está influenciando as economias da América Latina e o Lula vai lá e fala, não, o Brasil era bom, o Brasil diminuiu a pobreza por causa de mim. Nem fudendo, cara.
É só analisar o cenário econômico e também o cenário interno que o Lula pegou nas mãos, que era completamente favorável. A gente sofria com inflação até 2 governos atrás, quando teve o Plano Real no Itamar Franco, que daí teve o FHC responsável por esse plano, que acabou se reelegendo muito por causa disso, e mais 2 anos de estabilidade econômica, algumas privatizações acontecendo, algumas reformas, e o Lula assume depois disso, em um cenário de guerra no Iraque, dólar mais baixo, boom das commodities e pós-governo Itamar Franco, Plano Real e FHC. Ele pegou o melhor Brasil da história no colo. O melhor Brasil da história. É natural que essa geração de empregos beneficie principalmente os mais pobres, diminuindo a desigualdade. E com mais pessoas empregadas e salários mais altos, o consumo interno também aumenta, aquecendo outros setores da economia e aumentando a demanda por trabalhadores nesses setores, como os de construção, manufatura e comércio. E aí, com mais empresas lucrando e mais pessoas empregadas, o governo também aumenta a sua receita pública, o que permite maiores investimentos públicos e estimula a geração de ainda mais empregos. Isso, além de facilitar o financiamento de medidas assistencialistas, como a Bolsa Família e o FIES. Olha, a entrada de capital estrangeiro no país por conta da alta exportação de commodities aumenta a oferta de moeda estrangeira, deixando ela mais barata e valorizando a nossa moeda, o que explica a queda no valor do dólar. Isso aconteceu... Fala da guerra, velho. Os Estados Unidos estava mandando quantias astronômicas de dólares. Na real, eles estavam destruindo dólares. Eles estavam queimando bilhões em guerra. E como que se financia uma guerra? Com impressão monetária. Por isso que eles desvalorizaram e esse fenômeno foi extremamente importante e relevante. Alguns dizem até tão relevante ou até mais do que o boom das commodities. Em todos os países exportadores de commodities entre 2000 e 2014. E, na maioria deles, não tinha Lula. Se uma pessoa prestes a se afogar no mar é salva por uma onda que ele joga de volta para a praia, não tem por que você parabenizar o salva-vidas. O Lula é o salva-vidas que deu sorte, porque o Brasil foi salvo pela grande onda das commodities, não por ele. Na verdade, as consequências das suas políticas elas só podem ser sentidas depois do boom das commodities. Ok, eu vou admitir que os seus argumentos não são ruins. Eles só pecam em uma coisa. Apesar de explicar parte do crescimento econômico durante o governo Lula e o fato desse crescimento não estar diretamente relacionado às suas ações como presidente, tudo que você falou não diz nada a respeito do governo do Lula ter sido bom ou ruim. O país pode sim ter crescido por conta de um evento fora do seu controle, como o boom das commodities, mas, ao mesmo tempo, o governo do Lula também pode ter sido muito eficiente e ajudado a impulsionar esse crescimento. E eu vou te provar que foi exatamente isso que o Lula fez. No governo dele, a educação e o combate à pobreza estavam no centro das suas ações. Inclusive, o orçamento do Ministério da Educação foi triplicado. O programa Universidade para Todos, o ProUni, matriculou quase 600 mil jovens. O número de instituições focadas em ensino técnico saiu de 114 em 2002 para 214 no fim do seu segundo mandato. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, saiu de 0,65 para 0,75 em 2016, que foi o último ano da presidente Dilma. E mais, em 2005, o relatório da ONU reconheceu um aumento da escolaridade no país e avanços no combate à miséria. As matrículas em universidades federais aumentaram 90,1%, representando uma média de crescimento anual de 11% ao ano, cara. Tudo isso foi só possível por conta dos programas como o ProUni e o FIES. A taxa de analfabetismo chegou a 9,6%, que é uma das menores taxas da história. Você não pode avaliar um governo pelo que está fora do seu controle, e sim pelas ações efetivas, que claramente, com base em tudo que eu te falei, foram muito boas. Por isso, eu vou propor que a gente faça esse debate com base nos programas de governo do Lula, nos seus 2 mandatos. Ao invés de ficar falando... Eu acho que o maior mérito do Lula foi a nomeação do Henrique Meirelles, Palocci, e uma guinadinha mais liberal e menos radical para a esquerda quanto as pessoas esperavam, o que surpreendeu positivamente o mercado. Ele disse que ia continuar as medidas do FHC, basicamente, e continuou. A esquerda ficou puta com ele na época. Falando coisas que aconteceram que estão completamente fora do controle dele. Ele tem um ponto, irmão. Sua vez. Inclusive, você que tá aí assistindo antes da gente continuar, não esquece de curtir o vídeo para que esse debate possa chegar para mais pessoas. Então, se esse vídeo bater 10 mil curtidas e 500 comentários, eu vou fazer uma segunda parte dele mostrando as atuais propostas pro próximo mandato do Lula nessas eleições. Então, mil perdões, pode continuar. Qual que é o seu contra-argumento? Bom,
Tudo bem, eu tenho que dizer que eu concordo com você. A gente não deve avaliar um governo pelos eventos que estão fora do nosso controle. Por isso mesmo, eu deixei bem claro no início que métricas como o crescimento do PIB, o PIB per capita, câmbio, inflação, desemprego, desigualdade, redução de pobreza, tudo isso não pode ser usado cruamente como critérios para avaliação do governo Lula, porque todas elas foram majoritariamente influenciadas, de novo, pelo boom das commodities e não pelas ações governamentais do Lula. Por isso, eu acredito ser melhor avaliar os resultados de um governo em relação ao resultado de outro. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o governo Lula e qual que foi a influência dele no maior período de crescimento brasileiro das últimas décadas. Eu tenho algumas hipóteses diferentes dele. Não tô criticando o vídeo aqui, interessante pra caralho, muito bem feito, provavelmente o meu não vai ficar tão foda assim, mas eu tenho algumas ideias legais de serem colocadas à mesa. Outros governos. Não dá para simplesmente fazer essa avaliação comparando esse governo com o anterior ou com o governo posterior, certo? Porque como a gente já viu, o governo do Lula foi muito mais favorecido pelo mercado internacional de commodities do que, por exemplo, o governo do FHC ou o da Dilma. O mais justo é comparar o Brasil no período do governo Lula com outros países que também viveram nesse período. Só assim a gente pode ver se todas essas ações que você citou do governo Lula, além das suas políticas econômicas, realmente foram eficazes. Nesse caso... Interessante as análises, comparar com os nossos vizinhos. Assim que se faz. Porque a situação econômica do cenário global estava afetando a todos igualmente. Não igualmente, né, mas proporcionalmente. Então faz mais sentido do que comparar o passado com o presente. Vamos começar com o PIB per capita, que mede a produção de cada pessoa do país. Nada mais justo do que comparar o crescimento do PIB per capita do Brasil com o de outros países emergentes. Como você pode ver, a linha marca o início do governo Lula e o início do boom das commodities. Acontece que, após Lula assumir o poder, mesmo com o impulso das commodities, a média do PIB per capita dos países emergentes cresce de forma mais acentuada do que o PIB per capita brasileiro. Ou seja, o boom das commodities beneficiou os países emergentes de forma similar. Na verdade, o Brasil foi beneficiado acima da média dos emergentes. Logo, ele deveria, então, crescer de forma mais acentuada do que a média dos outros países emergentes. Mas essa época dos países emergentes estava explodindo BRICS, estava explodindo um monte de emergente, não só o Brasil, mas o Brasil, por exemplo, decolando lá na capa da Times, Cristo Redentor, pá, voando, tudo barato, tudo bom, emprego, doméstica no aeroporto, picanha, churrasquinho, dólar baixo. Caralho, saudades, saudades, família. E, cara, inclusive, esse período aqui, os países emergentes passaram o crescimento econômico dos países desenvolvidos, cara. Era literalmente nossa vez, cara. Era nossa vez de comandar o cenário econômico mundial. A década foda. Assim que eu nomeei, a década foda. na prática, o que aconteceu foi o contrário. O Brasil cresceu de forma mais lenta do que a média, o que prova que a administração de Lula, mesmo sendo mais favorecida que as outras, foi abaixo da média em relação aos países emergentes, que também viveram um boom das commodities. A cara do Lula, triste. Ah, minha atuação foi abaixo da média. Droga, eu fudi o Brasil. Cara, desculpa, você quer maior prova de que o governo do Lula foi péssimo? Na prática, o que ele fez foi só atrasar um crescimento que era para ser ainda maior. Essa comparação tá errada. Eu concordo que a melhor forma de avaliar um governo é comparando com países parecidos em uma mesma época, mas esse gráfico mostra claramente que a média da renda per capita dos países emergentes é menor do que a do Brasil desde o início. E você deve saber muito bem que países menos desenvolvidos tendem a crescer a uma taxa mais rápida que os mais desenvolvidos, porque quanto mais um país se desenvolve, menor fica a sua velocidade de crescimento. Então, é totalmente natural que a média de crescimento dos países emergentes tenha sido maior que a média do Brasil, uma vez que a base dela é mais baixa. Então, você não pode enviesar os dados dessa maneira só para confirmar aquilo que você já quer acreditar. Isso se chama... realmente, se o Brasil já fosse mais desenvolvido que os outros países emergentes, óbvio que ele teria um crescimento menor. Realmente, acabou com os próprios argumentos. Por que fez, então? Porra, eu tava acreditando em você, de touca. Viés da confirmação. Se você quer ser realmente justo no debate, você deve considerar dados que não sejam enviesados. Quer saber, irmão? Eu concordo com você. Então, vamos fazer melhor? Vamos Quer saber, irmão? Eu desisto dessa porra. Foda-se. Parar com os países da América Latina. Que tal? Vou te mostrar, ó. Quer ver? Aqui
Não, mas tem que ganhar, tem que ganhar. Não tem essa, ai, mas o crescimento, ai, o Brasil já era. Não, tem que ganhar. É igual Copa do Mundo. Tem que crescer mais. Se o cenário tá favorável para todos os países da América do Sul, nós temos que estar em primeiro, liderando o ranking, IDH estourando, escola, educação, esporte. Eu exijo, no mínimo, estar em primeiro na América Latina. O mínimo. Caralho, temos um tamanho pra isso, temos uma população, temos economia. Porra, vamos pra cima. Claramente, a renda per capita média do Brasil é menor do que a média dos países da América Latina desde o início. E como você mesmo disse, em uma tendência de alta, os países menos desenvolvidos tendem a crescer de forma mais rápida que os mais desenvolvidos, certo? Mas, como você pode ver, isso também não acontece aqui. Apesar do governo Lula ser mais favorecido pelo boom das commodities do que a média de toda a América Latina, e apesar de também ser favorecido por começar de uma base mais baixa, ainda assim ele cresce de forma mais lenta do que a média da América Latina, provando mais uma vez que o seu desempenho foi bem abaixo da média, apesar de ser muito mais favorecido que todos os outros países. Ok, interessante. O problema é que você está focando em uma métrica e está deixando de lado outras, talvez muito mais importantes do que essa. Muitas vezes o resultado de boas políticas não são imediatos e, por isso mesmo, são ignorados. O maior legado do governo Lula está nas suas políticas de inclusão social. Pensa nas 8 milhões de matrículas abertas em universidades públicas e privadas só em 2015. Pensa nos 500 mil de jovens beneficiados pelas 422 escolas técnicas espalhadas pelo Brasil. Não sei, cara, depois que eu estudei numa universidade federal, eu garanto que não é dessas 8 mil vagas que serão 8 mil pessoas produtivas a mais na sociedade. Eu diria umas 4 ali. Então tem 4 ali que foi dinheiro desperdiçado, que podia estar indo para educação básica, podia estar indo para ensino profissionalizante, mas ficou criando bolha de diploma na porra do Brasil. Pensa na construção das 3.125 creches durante o governo PT. Cara, o resultado... Podia ser 6 mil creches e 4 mil estudantes de curso inútil a menos. Faz uma meritocracia lá, ó, não conseguiu aqui, vai perder a bolsa. Acabou a festa na federal. A população não tem dinheiro pra ficar financiando vagabundo. O resultado dessa inclusão não é imediato, mas é certo e deve ser considerado aqui. Olha esses dados. Uma das menores taxas de analfabetismo da história, em 9,6%. Os maiores investimentos em educação por percentual do PIB, passando de 4,5% do PIB pela... Foi investimento demais e melhora estrutural de menos. A gente precisa rever a forma como nós fazemos educação. A gente precisa atualizar isso. Não adianta ficar prendendo as crianças na escola ensinando um monte de merda, investindo um monte de dinheiro. Porra, ok, legal, investiu dinheiro, ajudou, mas calma lá, não é só isso, não é... Se for só passar a caneta, é fácil, porra. Quem tá pagando é a população mesmo. Primeira vez isso aconteceu no governo Lula, tá? Mais de 14 milhões de empregos formais gerados no seu governo, que supera os governos de Sarney, Collor, Itamar Franco, tudo isso junto. Cara, não pode... Governos fudidos pela inflação. Pode ter sido só coisa de boom de commodity. O próprio Bolsa Família, que independe de boom de commodity nenhum, foi sim um dos grandes responsáveis por tirar o Brasil da fome e da pobreza. O legado do Lula é resultado do que ele trouxe em termos de política social. Por que você não fala um pouco disso? Ok. Vamos um de cada vez. Primeiro... O Lula meteu tipo um Auxílio Brasil do Bolsonaro naquela época. Fez o assistencialismo dele, marcou a vida das pessoas com o dinheirinho caindo na conta delas. É isso, mano. Mas porra, foi mal, mas meio que todo mundo pode fazer isso. É só direcionar o dinheiro pra lá. Eu queria ver uma análise estrutural do que caralho ele fez que outras pessoas não podiam fazer, né? Mas não sei, se os governos anteriores negligenciavam mais a miséria, então talvez o Lula tenha mérito nisso. Analfabetismo. Irmão, o mundo todo viu a sua taxa de analfabetismo diminuir rapidamente de 1900 pra cá. No Brasil, o analfabetismo já vem caído de forma muito forte desde 1940, muito antes do governo Lula. Agora, quer saber a verdade sobre o desempenho do Lula na educação? Eu vou repetir, ó. Compara o resultado do Lula com o resultado médio dos outros países parecidos com o nosso no mesmo período. Olha só o que você vai achar. Aumento do nível de escolaridade de jovens acima de 15 anos... Eu vou ficar puto se eu perder pra Argentina na educação. Em relação a países parecidos no mesmo período de seu governo. Abaixo da média. Aumento no nível de escolaridade de jovens entre 20 e 24 anos em relação a países parecidos no mesmo período do seu governo. Abaixo da média. Se os países emergentes tivessem uma escolinha, sentados lá, Chile, Argentina, Brasil, Rússia, Lula teria reprovado na década foda do Brasil.
Uma década foda das economias emergentes. Lula, você não aproveitou o suficiente. Essa é a conclusão que eu cheguei aqui até agora com esse vídeo. Porra, abaixo da média no crescimento dos países parecidos? É sério? É sério, velho? Evolução dos gastos com educação em relação aos outros países parecidos com o Brasil durante o governo Lula. Muito acima da média. E isso não é bom. É gasto público. Nossa, aumentou gasto público pra caralho. Que legal, hein? Gastou o dinheiro das pessoas. Resolveu alguma coisa? Bom, ou seja, no governo Lula, irmão, os gastos com a educação foram muito maiores do que a média dos outros países, só que o desempenho na educação desse governo foi muito abaixo da média em relação a esses mesmos países. Ah, os caras gastaram mais pra entregar menos. É porque, cara, antigamente era assim, né? Tipo, não, o negócio é gastar com a educação. Foi investido muito na educação. Mas o que a gente tem que olhar é a porra do resultado. Cara, gastar mais não é necessariamente melhor. A gente tem que gastar o que cabe no nosso orçamento designado pra educação, porra. Não adianta você também gastar tudo com educação e não tem saneamento básico. Ou gastar tudo com educação superior quando a educação de base tá uma merda. Isso vai gerar até mais desigualdade. Cadê os esquerdalha? Cadê os esquerdalha do meu lado, porra? Lula gastou mais e teve menos resultado. Mas não para por aí. No segundo mandato do governo Lula, a falta de capital humano, que mede o nível de capacitação e qualificação de cada trabalhador, também subiu a níveis muito piores do que a média. Isso mostra que todo o esforço do Lula em um dos maiores legados do seu governo resultou em valores muito abaixo da média de outros países similares ao Brasil no mesmo período do seu governo. E isso é no que só diz respeito à educação. Você falou de desemprego? Verdade. No governo do Lula foi gerado mais emprego que os 3 governos anteriores juntos, mas também é verdade o que eu falo desde o início, que isso só aconteceu por conta do boom das commodities. Você também falou do Bolsa Família e do quanto ele ajudou a tirar o país da fome e da pobreza. E também disse que esse foi o seu maior legado. Acontece que o Lula foi também abaixo da média em relação a isso. Apesar da pobreza ter diminuído no Brasil durante o seu governo, poderia ter diminuído muito mais se o governo fosse pelo menos mediano em termos de competência. Mas, mesmo no que diz respeito ao seu maior legado, os dados mostram um desempenho abaixo da média de outros países no mesmo período. Então, a minha conclusão é que praticamente tudo que ocorreu de bom no Brasil foi pelo mesmo motivo que beneficiou países como o Brasil no período que compreendeu o governo do Lula. O boom das commodities, com a diferença de que o nosso desempenho geral ainda foi um pouco pior do que os dos outros países. Parece que a única coisa que nos atrapalhou nesse período foi o governo Lula. Calma aí. Ó, os dados que você apontou, eles só mostram que o nosso desempenho não foi tão bom quanto o de outros países, mas não provam que a culpa disso foi do Lula, cara. Você não tem insumo suficiente nesses dados para dizer isso. Verdade, mas não é difícil chegar nessa conclusão, né? A política econômica no primeiro mandato do Lula segurou bastante as pontas, mas, de novo, não por conta das decisões dele. Apesar de dizer que o seu governo seria um rompimento com as políticas econômicas do Fernando Henrique Cardoso, na prática o que ele fez foi surfar a estabilidade econômica conquistada pelo FHC através de medidas como a consolidação do Plano Real e do tripé macroeconômico. Além de também ter uma equipe... Você pega um governo que faz um monte de ajuste e assume depois dele, pô, que delícia, né? Que delicinha, quem não quer isso? O foda é assumir depois do Lula, depois da Dilma. A sorte do Bolsonaro é que teve um Temerzinho ali no caminho, que passou umas paradas que iam custar pro Bolsonaro fazer. Econômica neoliberal, contrária, inclusive, à sua própria visão de esquerda petista, que manteve as políticas do FHC. O problema é que o boom econômico provocado pelo aumento do preço das commodities encheu o governo de dinheiro, que foi então despejado de forma displicente em medidas populistas, como os programas sociais que o Lula instituiu, que foram as únicas ações que realmente, sim, foram tomadas pelo Lula. O programa Bolsa Família, por exemplo, caiu nas mãos de pessoas que recebiam mais de 10 salários mínimos, empresários ricos e até pessoas que já estavam mortas. O FIES, em fevereiro desse ano, já acumulava 1,2 milhões de estudantes endividados por conta de decisões desmedidas dos governos passados. É como se você surfasse uma onda de sorte fazendo trading no mercado de ações e depois começasse a gastar dinheiro. Sabe o que estudantes endividados significa? Que o investimento no estudo deles não se refletiu em empregos na sociedade, ou seja, elas foram formadas em áreas que elas não deveriam estar formadas. Foram criados funcionários excessivos. É o boom dos diplomas, que fode quem já tinha diploma, fode o mercado e fode tudo, cara. É o Estado interferindo e fudendo uma classe de pessoas.
Não, agora você tem o diplominha, pega aí todo mundo diplominha, pega aí o diplominha, só que daí o diplominha não vale mais porra nenhuma. Caralho, daí que adianta? Dinheiro achando que essa sorte vai durar para sempre, mas aí a sorte acaba e você não tem mais dinheiro para lidar com todos os gastos gerados. Eu não vou desistir de falar isso, mas o boom das commodities foi um momento de sorte para o Brasil. Mas então imagina o Lula assumindo sem boom das commodities, depois de uma pandemia e aumentando o gasto público pra cacete, igual ele disse que vai fazer. Porque antes ele até entrou com uma economia mais neoliberal ali, pra agradar o mercado, pra agradar as pessoas, num ambiente que tava muito hostil aqui no Brasil, e a galera preocupada pra caralho com o esquerdista assumindo. Então ele deu uma neoliberalzada. Quem estudou o primeiro governo Lula sabe que ele deu uma neoliberalzada, mas ele não pretende fazer isso agora. Então vai ser gasto público pra caralho e economia fodida. Não sei para onde isso pode nos levar. A sorte é que teve uma Câmara dos Deputados e um Senado que vão fazer uma oposição à maioria dos projetos do governo, então ele provavelmente não vai ter tanta governabilidade igual ele tinha antes. Vai ter até menos do que o Bolsonaro teve no último mandato, acredito eu. Infelizmente, ele foi usado para mergulhar o Brasil em dívidas, gastando as riquezas geradas para financiar medidas populistas que garantissem a permanência do PT no poder. Isso porque a gente nem chegou a entrar em corrupção, né? O Lula já foi absolvido. E esse assunto foi pura parcialidade do juiz Sérgio Moro. Como é que você não sabe disso? Tá, talvez até tenha tido parcialidade, não sei. Mas, independentemente disso, o Lula só não tá preso ainda por questões administrativas e processuais, que não desmentem os fatos, ou seja, todo o sistema de corrupção que ele ajudou a criar e a sua roubalheira. Gente, obrigado por conversarem de forma civilizada e o que você acabou de ver aqui foi o debate entre dois personagens com pensamentos divergentes, discutindo ideias com base em dados e de uma forma racional. Infelizmente, muitas pessoas não são capazes de ouvir ideias divergentes e debater de forma saudável. Infelizmente, sempre tem pessoas ignorantes discutindo política com coração, sem olhar para fatos. E levando em consideração o ponto do outro. Eu não acredito que uma ideia ou um voto possa definir se uma pessoa é boa ou se ela é ruim. Eu acredito que a grande maioria das pessoas, independentemente de como pensa ou de quem vai votar, faz isso porque acredita que a sua decisão vai ser boa para si mesmo e para as pessoas que ela ama. Então, partindo do princípio de que Eu não julgo quem vai votar no Lula, quem vai votar no Bolsonaro, quem vai votar no Ciro, quem vai votar no Dávila, porque simplesmente eu não sei a narrativa que foi construída na cabeça dessas pessoas. Eu não sei que informações chegaram pra elas. Vai que chegou um monte de informação da mídia, de outras pessoas, que o Bolsonaro é um filho da puta e que o Lula é um herói. Óbvio que a pessoa vai achar que o Lula é um herói. Então, cara, não dá pra ver, mano. Tem que entender o meio social das pessoas. Eu tenho, familiares que vão votar em todas as pessoas e eu sei que são pessoas boas. Então, cuidado aí nas suas brigas. Tente discutir racionalmente. Você discutir com o coração ou xingar as pessoas não vai mudar porra nenhuma. Se você quer convencer alguém a votar pro seu lado, você não vai conseguir xingando a pessoa ou hostilizando. Você tem que ter uma conversa racional e provar pra essas pessoas que o ponto delas está equivocado. Então, racionalidade aí nesse debate político. Eu acho que isso é necessário pro futuro do Brasil. Assim, acho que é uma coisa boa para a sociedade. A gente começar a encarar a política com mais fatos, com mais estatísticas do que com o coração, sabe? A grande maioria das pessoas é bem intencionada e só quer o bem pro nosso país, o que a gente pode concordar que é o nosso caso. Não tem porque a gente dividir o mundo entre amigos e inimigos. Cara, a gente tá todo mundo junto. A gente tá todo mundo junto sob esse governo que será eleito, independente se for Lula ou Bolsonaro. Então a gente tem que entender como sociedade o que é melhor. É claro, o Lula vai ser melhor para algumas classes específicas, Bolsonaro para outras, porque também tem a questão da representatividade. Então, tipo, cada um representa um lado da sociedade e esses lados não concordam. Mas, no fim, esses lados estão sob uma mesma gestão. Então, em vários assuntos como economia, a gente precisa pensar em um candidato que vá ser melhor para todo mundo, porra. Então, é uma discussão necessária para você ter com calma com as pessoas à sua volta, porque vocês estão sob o mesmo estado, velho. Não esqueçam disso, caralho. Se Einstein e Newton tivessem se conhecido, talvez eles divergiriam a respeito do funcionamento da gravidade. Keynes e Hayek divergiram acerca da relação entre o Estado e a economia de um país. Darwin e Lamarck, eles tiveram ideias diferentes a respeito da evolução das espécies, mas nenhum deles precisa ser inimigo, porque no final todos contribuíram de alguma forma para o conhecimento coletivo que está disponível para nós hoje. O nosso verdadeiro inimigo é a ignorância a respeito das coisas que realmente podem fazer o nosso país prosperar.
E a única forma da gente vencer esse inimigo é com humildade, para que a gente possa ouvir opiniões diferentes das nossas, estando dispostos a abrir mão da nossa opinião, caso uma outra faça mais sentido. E a gente possa, assim, abraçar juntas melhores ideias, produzidas num conjunto de pessoas que debatem harmonicamente, com um único objetivo em comum em aumentar o conhecimento humano. E, independentemente do cenário do qual você seja adepto, é preciso que você saiba como investir o seu dinheiro. E se você quiser aprender isso, eu preparei um aulão completamente gratuito para você. Edzinho, é isso aí, mano. Ele vai colocar o aulão aqui no link na descrição, o canal dele, Jovens de Negócios. E valeu aí pelo vídeo, achei muito da hora, deixei meu like e é nóis. Valeu pela análise aí.